Gravando. E aí, botamos lá em mudança local. A gente está no módulo 11 ainda, finalzinho do módulo 11. Vamos falar de mudança de estado físico, tudo bem? E aí, o que acontece? Nós paramos nesse gráfico aí, que é o gráfico da curva de aquecimento, tudo certo? O calor ele serve para duas coisas. Primeiro, mudar a temperatura dos corpos. Segundo, mudar o estado físico dos corpos. Quando você aumenta a temperatura, isso fica bem nítido no gráfico. Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Então, bem aqui, ó, você tem os momentos onde a temperatura permanece constante, ou seja, uma horizontal aqui e uma horizontal aqui. Tudo bem? E existem momentos onde a temperatura ela é variável. Por exemplo, daqui desse momento, desse instante, até aqui, esse próximo instante, eu tenho um aumento de temperatura. Ela vai de 0 até 100 graus. Isso indica que está acontecendo um calor latente. Desculpa, um calor sensível. Quando você tem a mudança, a absorção ou doação de calor sem mudança de estado físico, a gente chama isso de calor latente. Quando muda a temperatura, é calor sensível. Tudo bem? Então, olha só, bem aqui não está mudando o estado físico, ele está mudando a temperatura. Aqui está mudando a temperatura, certo? Nesse outro gráfico aqui do lado, muito cuidado. Aqui, o que está acontecendo? A temperatura está diminuindo. Tudo certo? Essa quantidade de calor está aumentando. Vamos entender uma coisa aqui. Aqui, esse gráfico, ele está levando em consideração o tempo e não a quantidade de calor. Tudo bem? Por quê? Porque senão você teria um gráfico para o outro lado se eu levasse em consideração a quantidade de calor e o tempo. Tudo bem? Ou a quantidade de calor e a temperatura. Geralmente os gráficos que caem no vestibular, eu tenho quantidade de calor no eixo horizontal e a temperatura no eixo vertical, tudo bem? Então, geralmente aquecimentos, eles sempre se dão para o lado direito do gráfico e os resfriamentos para o lado esquerdo, é como se o gráfico voltasse, tá certo? E aí o que acontece? Já o tempo não, o tempo ele sempre evolui. Então, existem momentos em que você vai estar aumentando a temperatura e existem momentos que você vai estar mudando apenas a geometria dele, o estado físico, tudo bem? E aí, olha, isso daí seria a habilidade 17 no vestibular de vocês. Então, mas o que vocês têm que entender é o quê? O que é esse calor latente? Calor latente é o calor presente onde muda-se o estado físico. Então, Q igual a mL, tudo bem? Esse L, assim como o Czinho, que era o calor específico, esse L ele é uma propriedade da matéria, tudo bem? É o calor latente. Como a matéria ela tem dois pontos fixos, a fusão e a ebulição, eu tenho dois calores latentes. Eu tenho o calor latente de fusão e o calor latente de ebulição. Tá? O exemplo aí da água, olha só. Então, na expressão acima, o coeficiente de proporcionalidade L, denominado de calor latente de mudança de estado do material. Se dissermos, por exemplo, que o calor latente de fusão é 80 calorias por grau Celsius, quer dizer que para cada 1 grama de gelo derreter a 0 graus Celsius é necessário 80 calorias. Não tem aí. Mas só dando a informação para vocês, 80 calorias por grama grau Celsius é sim o valor desse L mais o L de fusão. Tudo bem? Ele é 80 cal por grama. Já o de ebulição é 540, se não me engano, eu lembro se é 540 ou 560 calorias por grama. Por quê? Assim, gente, imagina você rasgando um papel, certo? Um papel, quanto mais tu rasga, mais difícil ele se torna de rasgar. Quando você está mudando o estado físico, é como se estivesse rasgando esse papel. Tu pega as moléculas e quebra, deixou de ser sólido, virou líquido. Elas têm pouca força entre elas, tudo bem? Só que essa pouca força entre elas, eu tenho que pegar elas duas e interagir, só que elas estão com um certo espaçamento. Ou seja, eu preciso de mais energia ali para que elas se separem mais ainda, tudo bem?
Então, quanto mais fraca a força de interação entre elas, mais energia térmica eu preciso para poder dissociar essas partículas, tudo bem? Por isso que o calor latente de ebulição ele é maior do que o calor latente de fusão. Quanto mais tenta separar, mais complicado é, tudo bem? Isso daí eu estou falando do ponto de vista térmico. Essas energias aí, elas passam por outros processos que vocês vão estudar lá na frente, no terceiro ano. Vocês estão ao nível molecular, onde a física térmica, as leis da física térmica que imperam. Quando vocês chegarem no terceiro ano, vocês já vão passar para o nível atômico, onde são outros tipos de energia. Energia elétrica na extremidade externa do átomo e energia nuclear na interna do átomo, tudo bem? Vamos lá. Então, alguma dúvida, pergunta aí? Matheus, Rafael, não. Então vamos dar andamento aqui. Vamos lá. Então, falando ainda das trocas de calor, existe a equação fundamental de trocas de calor que nós resolvemos algumas questões em sala de aula ainda, certo? Toda vez que eu botar que um corpo for aquecido, resfriado, tanto faz, esses corpos, vários corpos, vão trocar calor entre si até atingir o que a gente chama de equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É quando todos os corpos estão à mesma temperatura. Mas a temperatura ela só pode ser computada quando? Quando você tem um calor sensível, tá? E aí o que acontece? Todos os calores envolvidos na troca devem ser somados e a soma de tudo tem que dar zero, tudo bem? Ou seja, o que é isso? Princípio de troca de calor. Se eu não trocar mais calor, se a troca de calor der zero, é porque eu estou em equilíbrio térmico. Ou seja, eu uso uma equação que já está descrevendo o equilíbrio térmico, e aí eu só faço esses corpos trocarem calor entre si, até atingir essa temperatura de equilíbrio térmico, ok? Deixa eu ver se tem algum exemplo. Tem, olha só. Então, num copo contém 300 gramas de água a 20 graus Celsius. Quantos gramas de gelo a 0 graus Celsius devemos colocar para que essa água atinja o final? No final obteremos água a 10 graus Celsius. Então eu tenho água a 20 graus Celsius, tudo bem? E aí essa água eu quero resfriar. Algo comum na casa de vocês, certo? Eu tenho a água, ela está meio morna, meio temperatura ambiente. Eu quero deixar essa água gelada, mas eu não quero deixar ela muito tempo na geladeira. Eu vou utilizar cubinhos de gelo para esse gelo trocar calor. Isso não serve muito, não é muito bacana vocês fazerem com suco. Por que não o suco? Porque o gelo vai derreter e ele vai diluir o suco, tá? O que está acontecendo é água e água. Ótimo. Então eu pego aqui, ó, 300 gramas de água. Coloco uma massa de gelo, que eu não sei se é 1 cubo, 2 cubos, 3 cubos, quantos cubos eu vou colocar, mas eu vou colocar uma certa quantidade de gelo aí, e ele está te perguntando qual é essa quantidade de gelo que eu tenho que colocar. Sabendo que o gelo está a 0 graus Celsius, ou seja, ele está na temperatura de fusão, todo o calor que a água der para o gelo vai derreter o gelo. E aí o que acontece? Ele dá algumas propriedades, como o calor específico da água, que é 1 caloria por grama graus Celsius, que isso quer dizer que para a água aumentar ou diminuir a temperatura, ela tem que receber ou ceder 1 caloria para cada grama, tudo bem? Para variar essa temperatura. E o L, calor latente de fusão, é o que? 80 calorias por grama. Ou seja, para derreter esse gelo, para cada 1 grama de gelo derretido, eu tenho 80 calorias. Então vamos lá entender o princípio de troca de calor. Eu somo a quantidade de calor do gelo mais a quantidade de calor que a água vai perder, a soma dos dois vai dar 0. O que é M? Primeiro M é a massa de gelo, é o que ele quer, tudo bem? A massa de gelo vezes o calor latente do gelo, mais a massa de água vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, ou seja, ele quer resfriar essa água. Tá meio estranho isso aqui, essa conta. Sempre esse livro ele traz umas continhas meio estranhas, gente. Bom, vamos entender aqui, ó. Esse 10 menos 0, na verdade, ele queria dizer 20, ele queria botar 20
aqui, deixa eu só fazer umas correções, que é variação de temperatura. Então aqui, a final é 10, a inicial seria... Ah, tá aqui, ele corrigiu. Tá, não, ó. A quantidade de calor do gelo, mas a quantidade do calor da água é igual a zero. Ele colocou duas quantidades de calor do gelo, certo? Uma quantidade de calor que vai aquecer o gelo, do gelo que vai aquecer, sendo que ele já está a 0 graus Celsius, então não tem necessidade, não teria necessidade. Mas a quantidade de calor da água, está aqui, ó. A massa da água, o calor específico da água, a variação de temperatura da água, ok? Aí o que ele fez? Ele botou, isso aqui vai dar 10, não é? Menos 10. Ele colocou em evidência, certo? Porque essa massa de gelo que vai derreter, ela também vai aquecer. Quando chegar a 0 graus Celsius, ela vai começar a aquecer e aí vai chegar a temperatura de 10 graus Celsius. Ou seja, tu tens esse gelo, uma certa massa derrete e esquenta, tudo bem? Vamos supor que 5 gramas de gelo vai derreter e vai esquentar, tá? E vai sobrar uma certa quantidade de gelo inicial. Então, o que ele vai fazer? Ele contou esse calor do gelo que está aquecendo, tudo bem? Variando a temperatura, vai chegar lá no equilíbrio térmico. Se eu colocar em evidência, olha, entenda o salto. Tu tens a equação aqui. Tudinho isso é a equação. Aí, para economizar papel, ele deu um pulo. O que ele fez? Ele colocou essa massa de gelo, e essa massa de gelo ele coloca em evidência. Aí fica assim, ó. Massa de gelo. Aí não tem uma soma entre os dois aqui? Então ele colocou 80 mais 10 menos 0 vai dar 10, né? Então, 10. É isso que ele fez. Então, entenda, daqui para trás, ele colocou em evidência. Aí depois ele somou mais 300 vezes 1, 300, vezes 10 menos 20 vai dar menos 10, ou seja, um resfriamento. Isso daqui vai dar menos 3.000. Eita. Ok? E aí, o que ele fez? 80, isso aqui dá 90, aí ficou claro aqui, ó. 9 massa de gelo, menos 3.000. Por que menos? Porque ele fez esse jogo sinal aqui, ó, mais com menos, tá? E aí, menos 3.000. Se eu pegar esse valor todinho e jogar lá para o outro lado, menos 3.000 passa para lá positivo, pego o 90 e passo para baixo do 3.000, corto o 0 de um, 0 do outro, vai dar 300 dividido por 9. 300 dividido por 9 é uma dízima periódica, 33,3333. É a quantidade de massa de gelo que você vai colocar lá, ela vai derreter, vai aumentar a temperatura e você vai chegar à água da temperatura que você quer. Tudo bem? Então, aquele calor que sai da água a 20 graus Celsius, além de derreter o gelo, vai aquecer o gelo até aquela determinada temperatura. Beleza? Deixa eu ver, entrou mais alguém? Não. Vamos continuar aí, então. Eu vou deixar como atividade uma questão muito parecida com essa daí. Ok? Algumas, pelo menos mais 5 questões muito parecidas com essa aí. Troca de calor, tá? O que a gente tem acumulado aí? Em sala a gente exercitou bastante a parte de temperatura. É a parte daqui pra frente, gente. Eu sei que vocês estão cansados. Esse negócio de quarentena aí, cara, tá estressando todo mundo de todas as áreas possíveis e imagináveis. O aluno principalmente não aguenta mais estar ali assistindo aula todo dia. Mas a partir desse momento, vamos fazer esse esforço. A partir desse momento pra frente, é que tem uns assuntos novos, tudo bem? Isso aqui é onde a gente parou, troca de calor, tudo bem? Então agora eu vou começar a inserir as novas atividades, tá? Passamos pela parte de temperatura, dilatação eu nem coloquei exercício lá. E entramos na ideia provavelmente dita do calor, e passamos umas 2 semanas aí falando de calor, tá?
E hoje a gente vai falar da propagação do calor também ainda. Então é importante vocês resolverem os próximos exercícios que vão ser colocados. Essas aulas vocês sabem que estão todas disponíveis numa playlist no YouTube e estão todas dentro lá do aplicativo Noi. Você pode assistir por lá também. Tá? Vamos avançar um pouquinho aí no diagrama de fases. Ok? Então, olha, o estado físico de uma substância depende da temperatura e pressão. Pressão, ela exerce um papel importante. Vou te dar um exemplo aqui nessa tampinha. Se eu abrir, bora. A água está com pouca pressão aqui dentro, mas normalmente o que acontece? A pressão de dentro faz essa tampinha abrir. O que é a chamada pressão atmosférica? Pressão atmosférica é uma força feita em uma determinada área. Então essa força ela impede essa movimentação da tampa. Tudo bem? O que isso tem a ver com a temperatura? Sim, com o calor? Simples. Você tem uma poça de água e você tem as moléculas na superfície dessa poça. Essas moléculas elas tentam sair. Por quê? Porque elas estão ganhando energia cinética do meio. Mas elas não conseguem sair porque a pressão, a massa de gás atmosférico que está por cima, não deixa com que essa água suba. Não sei se vocês já ouviram falar aquele negócio de local que é a nível do mar. Já ouviram falar disso? A nível do mar é a pressão de 1 atm ou 10.000 pascais, certo? O que é isso? Imagina que tem 10.000 toneladas de ar em cima de você e esse ar não deixa você sair. O peso do próprio ar não deixa você se mover se você fosse uma molécula de água. Então, se você tem um líquido dentro de um copo, ele fica todo naquele mesmo nível ali. Tudo bem? Isso é o chamado nível do mar. Aquele líquido ele fica no mesmo nível. Em um determinado momento eu vou te mostrar algum momento hidrostática e eu vou te mostrar como o pedreiro ele consegue se guiar a partir do chamado nível do mar. Mas aí o que eu quero tratar com vocês é o seguinte. Então o ponto de fusão, a temperatura em que vai acontecer as mudanças de estado físico, elas também dependem da pressão. Quando você aumenta muito a pressão, você pode deslocar, por exemplo, o ponto de fusão, ele se tornar uma temperatura maior. Quando a mesma coisa, o ponto de ebulição. Um exemplo, há muito tempo atrás, tinha lá no Bosque Grão-Pará um ringue de patinação. Não sei se vocês chegaram aí lá. E acontece no ringue de patinação o que a gente chama de efeito Tyndall, que é o quê? A lâmina do patins, ela passa no gelo. E no momento que ela aumenta a pressão sobre o gelo derrete na hora. Por quê? Porque se elevou o ponto de fusão. Não é mais 0 graus Celsius, é superior. 5, 7, 10, não sei. Então se eleva o ponto de fusão e aí fica líquido. Só que aí o que acontece? Aí fica líquido, diminui o atrito, o patins passa, a lâmina passa. Só que logo em seguida, quando a pressão volta a se tornar baixa, digamos assim, comparando com a pressão quando está o patins, quando a pressão baixa, o ponto de fusão de novo volta ao seu local e aí a substância percebe, poxa, a temperatura ela está baixa, então eu vou congelar de novo. Então ele recongela rápido. Na panela de pressão, a pressão normal, a água ferve a 100 graus Celsius. Mas se eu colocar dentro da panela de pressão, a água já não ferve mais a 100 graus Celsius, ela ferve a 130, 140 graus Celsius. Tudo bem? Isso para quê? Para que o alimento consiga absorver mais calor para poder cozinhar mais rápido, tudo bem? Por isso que é mais fácil cozinhar na panela de pressão, porque a panela de pressão ela atinge temperaturas superiores. Ela não fica limitada àquela temperatura ali de 100 graus Celsius. Se eu aquecer, eu fiz o macarrão, por exemplo, ele vai cozinhar a 100 graus Celsius. Por quê? Porque a água ferve a 100 graus Celsius. Eu usei a água como substância de controle naquele experimento que nós fizemos no laboratório para determinar o calor específico das substâncias. Lembra disso? Porque a água tem uma temperatura de controle. Eu disse para vocês, quando deixasse aquele metal durante um certo tempo lá na água, e a água, eu sei que está 100 graus Celsius, vocês estavam monitorando ali com o termômetro, e aí
o metal estaria a 100 graus Celsius também, porque estaria em equilíbrio térmico com a água, tudo bem? Agora eu acho que fica bem mais claro, bem mais nítido o procedimento que vocês adotaram no laboratório há muito tempo atrás para a determinação de algo. Foi o experimental e agora eu estou te mostrando teoricamente como é que isso acontece. Mas aqui, olha, no que a gente chama de diagrama de fases, o conjunto de todos os pontos de temperatura de pressão, de temperatura θ e de pressão P, que indica os seus correspondentes no estado físico de substâncias, é denominados o diagrama de fase. Os diagramas de fase sempre são compostos por 3 curvas. Existe a curva de 3 transformações principais, tudo bem? Que se unem em um ponto T. Esse ponto T, gente, a gente chama de ponto triplo ou ponto tríplice. Esse ponto aí é um ponto onde a substância... É muito difícil alcançar o ponto triplo ou tríplice de uma substância, porque seria um emaranhado de todos os estados juntos. A gente não sabe se ela é sólida, se ela é líquida, se ela é gasosa, mas está tudo junto ali, ok? Então, esse ponto ele divide as 3 regiões. Olha só. Então, aqui... Opa! Foi mal. Então, aqui, olha, para a água, certo? Então, vem aqui o ponto triplo. Existe uma temperatura e uma pressão, mas eu tenho que atingir... de novo. Eu tenho que atingir exatamente essa temperatura, essa pressão, que é meio difícil acontecer. O controle de temperatura e o controle de pressão, sendo que você está num estado intermediário, tudo bem? E olha só, aí eu tenho a curva A, a curva B e a curva C. O que a curva A representa? Se eu manter a pressão constante, vamos supor 1 atm, tudo bem? A água ela começa sólida. Não, essa temperatura está muito... A pressão está muito baixa. Vou colocar bem aqui, ó. Se o cara está bem aqui. Então a água ela começa sólida, aí ela aquece e chega bem aqui nessa curva. Tudo bem? Essa curva AB é chamada de curva da fusão, onde o sólido se transforma em líquido. Aí se eu aquecer mais, esse líquido se transforma em gasoso. Se eu aquecer muito mais, o gasoso se transforma num gás. Eu já comentei isso com vocês. O gás é um estado onde não há interação entre moléculas. Tudo bem? Elas se comportam, se movem livre. Um comportamento caótico que nós vamos ver no T2. Tudo bem? E aí o que acontece? Então aqui eu tenho a representação, olha, da fusão e aqui da ebulição. Mas se eu tiver a uma pressão mais baixa, eu tenho o sólido que pode se transformar automaticamente em um vapor. Ou seja, essa curva aqui é a chamada curva da sublimação. Então, olha, curva da fusão, AB, curva da ebulição, AC, e curva da sublimação, AA. Tudo bem? Só que a gente vê na naftalina, quando a naftalina está lá tá num recipiente, está embalada, ela está com uma pressão constante. Aí tu abriu aquele recipiente, a pressão automaticamente vai reduzir. Quando reduz essa pressão, a naftalina começa a se transformar, começa a interagir, reagir com o meio. Tudo bem? Se eu aumentar um pouquinho a temperatura da naftalina, eu não vejo líquido. A naftalina eu veria algo bem próximo de líquido, talvez no ponto triplo. Mas, como eu falei, já é difícil chegar lá. Então, bem aqui acontece a transformação da naftalina. A geladeira, quando o seu refrigerante, a bebida gaseificada, o vapor de gás carbônico está lá no refrigerante, ele é vapor. Aí o que acontece? Dentro da garrafa a pressão é constante, de 2 atm, 3 atm. Aí ele vai resfriando, resfriou pra caramba. Aí chega uma hora que aquele vapor vira sólido. Tudo bem? A pessoa, mas espera aí. Tava lá, tava uma temperatura e aí não virou sólido. Mas eu peguei na garrafa, ele congelou. Por que ele congelou? Porque tu aumentou a pressão, filho. Pegou na garrafa, aumentou a pressão dentro da garrafa, aí aquele vapor cristalizou. Tudo bem? E aí ele vai virar também se descongelar não adianta, porque aquela mistura de gás carbônico vai ficar uma porcaria, já ficou ruim teu refrigerante, tudo bem? Então aquele é o processo que a gente já estudou chamado de cristalização. Quando o vapor se torna sólido,
automaticamente, tudo bem? Ou por aumento de pressão, o que é muito mais fácil, porque olha só, você vê aqui que existe uma área, um range muito maior para um aumento de pressão fazer o vapor virar sólido, ou também por diminuição de temperatura, o que é muito mais complicado. Se eu deixar a pressão constante, só se eu deixar muito tempo na geladeira, que tem um resfriamento demorado, aí ele vai virar sólido, tudo bem? Tranquilo aí, gente? Alguma confusão? Não, tomara que não. Então, esse aqui é um diagrama comum, esse aqui é o diagrama específico de 3 materiais, da água, do ferro e do bismuto. Por que água, ferro e bismuto? Porque esses 3 materiais eles têm dilatação anômala, tudo bem? Então, por isso que, olha, a curva da fusão ela é jogada mais para a esquerda, tudo bem? No caso da água, então ele fica com formato de um Y, mas essa curva ela joga para lá. Ao invés de eu ter uma espécie de exponencial para cá, não, ele tem uma curvatura para lá, por causa do quê? Da dilatação anômala nesse setor aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Então, geralmente esse diagrama de fases, ele trabalha com análise. Agora, eu vou deixar para vocês uns arquivos sobre o Gorilla Glass. Por que o Gorilla Glass? Porque o Gorilla Glass ele é um fluido que tem vapores ali dentro, tudo bem? E aí o que acontece? Existe essa substância do Gorilla Glass uma propriedade que é a seguinte: ele enrijece como sólido no aumento da pressão, tá? Quanto maior a pressão, mais duro o Gorilla Glass fica. E aí dá para se enxergar bem como isso acontece observando o diagrama de fases do Gorilla Glass. Tá? Que a pessoa não sei o que é Gorilla Glass, aquele vidrinho lá que a gente coloca para proteger a tela de celular. Tranquilo aí, gente? Então, olha, a gente vai dar um pause aqui na nossa aula. 11 horas a gente está de volta, já com o módulo 12. Tudo bem? Encerramos aqui o módulo 11. Próximo horário, módulo 12.